Há 8 meses, a crise do oxigênio sufocava e calava 31 vidas nos hospitais de Manaus. Somente nos 2 primeiros meses de 2021, morreram mais pessoas do que em todo o ano passado. Foram 5.288 mortes por Covid-19 durante a segunda onda da doença. Perdi um primo, o Arte Rodrigues Pacó, ele tinha na base de 39 anos, veio a se internar, não aguentou, ficou na sala de incubadora e veio a óbito. É um período muito triste, né, para nós todos, porque essa doença é uma doença que veio, uma doença maldita, que veio matando milhares e milhares de pessoas, e creio que não foi só eu que passei por essa dor. Tem milhares e milhares de pessoas e família. Eu tive alguns sintomas logo no começo, né? Mas a pandemia, ela foi uma das doenças que mais atingiu grandes colegas meus. Eu trabalho aqui no centro há muito tempo. Eu tenho colegas que tinham 10, 15 anos aqui comigo trabalhando no centro e se foram, né? Devido a essa doença que foi uma das doenças que trouxe transtorno para nós, porque a gente perdemos, são amigos nossos, né? Foram dias difíceis, de dor, perdas e tristeza, que nunca será esquecido por quem passou pelo olho do furacão da Covid-19. A diretora-presidente da Fundação Dr. Thomas, Marta Moutinho, comentou sobre como a pandemia afetou o abrigo para idosos. A primeira onda nós perdemos 8 idosos e foi muito difícil não termos aquele momento do luto, onde, né, a gente pode velar o idoso e fazer todo aquele ritual de passagem. Na segunda onda nós perdemos apenas uma idosa. Mas o caos instalado pela pandemia da Covid-19, reforçado pelo despreparo do poder público estadual, começa a dar lugar ao sossego e à despreocupação. Mais confiante, mais tranquilo, né? Passou mais felicidade, mais tranquilidade, né? E esperança de dias melhores. O índice de transmissão do novo coronavírus atualmente no Brasil é o menor desde o ano passado. O índice agora baixou de 0,92 para 0,81. Isso significa que um grupo de 100 infectados transmite a doença para outras 81 pessoas, o que indica uma desaceleração no contágio. A informação é de uma instituição britânica de pesquisa. Segundo o último boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, divulgado nesta quarta-feira, foram registrados 80 novos casos de Covid-19, totalizando 425.781 casos da doença no estado. Foram confirmadas mais 2 mortes, ocorridas na última terça-feira. O número de mortos agora no Amazonas é de 13.709. Em relação ao início do ano, quando em janeiro foram registradas 3.552 mortes, o mês de agosto mostrou uma importante redução. Caiu para 110 mortes no último mês. A redução do número de mortes está ligada ao avanço da vacinação. Em Manaus, mais de 53% da população já foi vacinada com pelo menos uma dose dos imunizantes disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Porém, a imunização completa só acontece com as 2 doses e muitas pessoas deixaram de completar o esquema vacinal. Todos os imunizantes fizeram a sua primeira dose e uma segunda dose já para contemplar e segundo os estudos, esse sim, o esquema completo é o que vai garantir a imunidade da pessoa. O epidemiologista Gessen Orellana também comentou sobre o atual quadro do Amazonas com relação à Covid-19. A vacinação está sendo interpretada como uma solução mágica por muitas pessoas e as pessoas não entendem que a vacinação ela ajuda sim a reduzir, e os dados são prova disso, né, do mundo real, as internações, que são os casos graves de Covid-19 e principalmente as mortes por Covid-19. Agora, nós não temos tanta certeza em relação às novas infecções, em relação aos casos mais leves, né, que nós sabemos que, mesmo estando com o esquema completo, essas vacinas, às vezes, podem não funcionar em casos de variante como a Delta, né? Então, é muito importante que as pessoas que não tomaram a vacina ainda o façam, não apenas com uma demonstração de amor próprio, mas também de amor com o próximo e com a saúde pública.
Mesmo com a imunização, a Organização Mundial de Saúde recomenda manter as medidas preventivas de combate à doença, principalmente o distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel. Com as medidas e o avanço da vacinação, a pandemia parece recuar. Agora, a população tenta recuperar a vida tomada pela Covid-19. A mensagem que eu posso deixar é de força e fé e pedindo ao que estão vivos, estão conosco, que procurem a vacinação. Era uma luta, né? Se esquecer, você nunca esquece, né? Porque não tem como, mas é sobreviver. Um alento em meio ao caos causado pelo vírus é que a média diária de casos de Covid-19 teve redução de 44% no Amazonas nos últimos 14 dias. Ao comparar os indicadores do dia 25 de agosto aos apresentados em 8 de setembro, a redução foi de 36% em Manaus e 58% no interior do estado. Além da redução nos casos confirmados da infecção pelo novo coronavírus, houve também a redução da média móvel diária de óbitos no estado. Nos últimos 14 dias, essa média móvel variou de 5,7 para 2,9 óbitos, apresentando redução de 49%. A redução foi de 28% em Manaus e 58% no interior. Também foi observada, entre os meses de julho e agosto, a redução de 68% da taxa de internação em pessoas com idade de 20 a 59 anos e 51% nos maiores de 60 anos. O Amazonas segue na fase 3, a fase laranja, no enfrentamento à pandemia de Covid-19, apresentando risco moderado, com pontuação 16. O cálculo é realizado com base em indicadores nos campos de capacidade do sistema de saúde e evolução da epidemia.